que maravilha. Nós vamos ter agora duas perguntas. Uma ali e a outra ali. Maravilha. Aquele rapazinho que está com a mão. E a Séfora, cadê? Tá ali também. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de questionar uma questão que permeia um pouco aí a palestra. No aspecto da literalidade no processo de interpretação do texto bíblico. A gente sabe que a própria Bíblia afirma isso, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica. E, assim, a gente sabe também que há princípios hermenêuticos de interpretação e tal. Só que, assim, a gente também percebe, e é muito comum, as pessoas, às vezes, fazerem interpretações extremamente literais e, por outro lado, às vezes, fazerem interpretações extremamente alegóricas. E aí isso soa como uma coisa muito arbitrária, discricionária. Então, como lidar com essa questão da literalidade? E aí o aspecto em relação às línguas originais e tal. O homem comum não tem, digamos assim, acesso ao conhecimento dos diferentes significados das palavras nas línguas originais. Então, como lidar com essa questão? Deixamos a nossa tradução em português para seguir interpretações de uma língua que não conhecemos? Como lidar com essa questão em relação à literalidade e esse contato das diferentes línguas, as partes mais técnicas, vamos dizer assim. Isso, né? Exato. Profunda a sua pergunta. Eu vou tentar sintetizar aqui, que você tocou em vários aspectos e de maneira muito pertinente, eu diria. De maneira muito pertinente. Permita-me começar apenas corrigindo um jargão que muitos usam, então não é um problema seu, viu? A letra mata, o espírito vivifica. As pessoas leem isso criando uma dicotomia, como se a letra fosse uma coisa ruim, o que importa é o espírito, né? Não é isso que o texto está dizendo. Quando o texto fala a letra mata e o espírito vivifica, é que quando você lê na letra, e Paulo está falando do sentido legal da salvação, quando você lê a sua situação diante da lei, da letra da lei, você está morto. Você está condenado. Mas calma, a história não terminou. A graça de Cristo vai dar o último capítulo disso. Você pode ser vivificado pelo sangue dele. Então não é uma questão de dicotomia letra e espírito. É uma questão de continuidade. A história só na letra fica incompleta. Com o espírito, ela termina com Cristo te vivificando. Então esse é o sentido. Porque tem muita gente que quer fazer uma leitura muito espiritualizante da Bíblia e tem pessoas que vão no extremo, que eu sei que não é o que você está querendo, até pelo jeito que você perguntou, de achar que exegese é bobagem, tudo é bobagem, que o Espírito tem que tocar. Há alguns setores que acham que até que o próprio fato do pregador preparar a mensagem já não está deixando o Espírito agir. Ele tem que chegar na igreja e na hora ora e o Espírito toca quem que vai falar. O Espírito mostrou que é o irmão que tem uma mensagem para nós hoje. Aí você abre a Bíblia em qualquer coisa lá e vai. Porque se você preparar em casa antes de vir, já não é Espírito, que a letra mata e o Espírito vivifica. Não é bem por aí. No segundo aspecto que você citou, o próprio problema é uma argumentação a favor da palavra de Deus. Se eu olhar realmente, a Bíblia é um livro muito técnico, porque é um livro histórico, antigo, escrito noutra cultura, noutra linha, mas aqui que vem noutra forma, mas aqui que vem um milagre. Esse livro, com todas essas questões técnicas, converte um preso na cadeia, coisa que o ensaio da cegueira de Saramago não consegue fazer. O ensaio da cegueira de Saramago foi escrito em português de Portugal, não precisa nem traduzir. O Saramago pode até enobrecer uma pessoa, torná-la mais culta, mas fazer um traficante deixar de usar as drogas e deixar de matar porque leu o ensaio da cegueira de Saramago, eu não vi nenhum caso até hoje. E a Bíblia, com todas essas questões, ela faz. Então eu acho que Deus deixa até de propósito para mostrar que realmente é um livro tão sagrado que mesmo com isso ele consegue fazer que o Espírito leve a pessoa a entender aquilo ali, se ele for com precisão. Tá certo? Então, essas dificuldades não são a barreira para entrarmos em contato com a palavra de Deus, que o Espírito completa aquilo que nós não temos acesso, se formos sinceros. Agora, por outro lado, o mesmo Espírito nos impele em, havendo condições, não ficarmos estagnados. Fala-se muito em progressista, ele tem uma mente progressista, ele é retrógrado. Não existe livro de mente mais progressista do que a Bíblia, mas é um progressismo saudável. Não é um progressismo, porque existe uma diferença, por exemplo, de uma mulher progressista, que é aquela que falou assim, eu quero mostrar que mulher é mais do que corpo,
e sensualidade, ela estudando, ela trabalhando, ela tendo a profissão dela, a competência dela, exercendo com nobreza a competência dela, e uma mulher simplesmente tirando a blusa em público e escrevendo: o corpo é meu, faço com ele o que eu quiser. Aquilo não é progressismo. Aquilo é erotização infantil. A mulher progressista mesmo é aquela que está atrás, ela vai, ela trabalha, ela mostra que ela não é como é que fala, abaixo do homem, que ela não tem calibre. Ela pode ter uma inteligência diferente do homem, mas não inferior. Inteligência em que sentido? Às vezes a inteligência masculina, por causa do lado do cérebro que raciocinamos, tem mais tendência à lógica e matemática, e a da mulher é mais analítica. Tanto é que eu amo quando eu vejo uma exegese feita por mulheres, porque elas às vezes veem coisas que o homem não vê. Percebeu a diferença? Nesse sentido positivo da palavra progressista, eu digo que a Bíblia é um livro progressista, porque apesar do Espírito conseguir fazer com que você entenda a palavra de Deus, mesmo sendo analfabeto, ele não te deixa ficar acomodado a isso. Você tem que estar sempre estudando. A gente coloca em realidades como esta. A partir disso eu posso passar para a última parte da pergunta, que é a parte mais concreta que você colocou. A minha sugestão é a seguinte: em primeiro lugar, Bíblia não se lê, se estuda. Medita. Analisa. Se você não tem acesso às línguas originais, compre a maior quantidade de versões da Bíblia que você puder. Pegue a Bíblia de Jerusalém, a Tebe, a João Ferreira de Almeida, a Nova Versão Internacional. Colecione Bíblia, você entendeu? Leia com calma. Não tem esse desespero, não. Leia num versículo, leia no outro, tal, compara. Compre bons comentários bíblicos. Você tem a série Logos, da Casa Publicadora Brasileira. Eu escrevi o livro A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, que eu procuro colocar algumas dessas informações aí. Você tem algumas informações boas. Dialogue com os pares. Dialogue, você entendeu? Na academia, assim, na igreja também não deveria ser diferente. Você descobriu uma coisa, foi interessante esse versículo aqui. Conversa com o seu pastor, conversa com o outro jovem, o que você acha disso aqui e tal. Esteja aberto a corrigir coisas e assim você estará indo muito bem. E o nosso papel como teólogos não é ser tecnólogos em Deus. Eu tenho doutorado em teologia, mas eu não tenho doutorado em Deus. Essa aqui é uma diferença. Eu jamais posso dizer que sou doutor em Deus. O teólogo é o cristão refletindo sobre a sua fé. A diferença entre mim e você é que eu tenho ferramentas mais técnicas do que você. Mas nós dois estamos refletindo sobre a fé. Eu não sou especialista em Deus. Mas a partir disso, o meu papel é ser um servo da igreja, tentando mastigar essas minhas pesquisas e trazendo para a igreja, como eu faço aqui com muito prazer. E não como uma elite pensante, que só aqueles que colocam a Bíblia lá, o magistério que interpreta, e só eles que podem dar a palavra final. E com as ferramentas que nós disponibilizamos, eu acho que vocês têm um bom material para desfrutarem esse maravilhoso livro chamado Bíblia Sagrada. Tá bom? Séfora. Aí, só uma última questão. Nessas pesquisas você vai ver ferramentas mais técnicas para separar o que é literalidade, o que é hipérbole, figura de linguagem, você entendeu? Na literalidade tem uma figura de linguagem às vezes. Então, nessas ferramentas você vai conseguir descobrir texto a texto. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, viu? Eu louvo a Deus por Amém. isso, por estar absorvendo todo esse conhecimento. A pergunta é mais ou menos como a anterior, mas eu gostaria de ser bem clara, direta, porque eu venho de uma família católica e eu tenho muita dificuldade com isso, e eu diria que o senhor tocou no ponto-chave da minha dificuldade, com relação à minha família mesmo. E meu irmão sempre disse, mas a Bíblia ela foi escrita por homens, e esses homens, como o senhor tocou, a explicação nossa sempre foi a inspiração divina. Foi o Espírito Santo, foi através de Deus. Mas para ele, claro, como o senhor bem colocou, é muito difícil entender, porque ele não vive a nossa realidade de estudo bíblico, desse conhecimento. E então torna-se muito difícil fazer com que ele acredite nisso. Aí o que ele sempre diz é que os homens usaram da sua personalidade e colocaram ali naquelas transcrições, porque tem a primeira inscrição e
de onde veio, seja lá de que forma foi, o senhor colocou de duas formas aí, mas que eles colocaram naqueles escritos traços de sua personalidade, da própria personalidade. Então, isso não vem se deformando ao longo do tempo? Vamos por etapas. Em primeiro lugar, a questão de... Você colocou, foram escritos por homens. O mesmo critério que eu vou usar para aceitar a inspiração bíblica é o critério que eu vou usar para aceitar as afirmações científicas. Vamos partir do primeiro ponto. Se eu negar algo que foi dito por homens, então tem que rasgar todos os livros do mundo, porque todos foram escritos por homens. Eu tenho que rasgar toda a cultura mundial. O interessante é que quem fala a Bíblia foi escrita por homens, geralmente gosta de academia. Mas se eu recusar um livro porque foi escrito por homens, então eu tenho que recusar todos os livros, porque até onde eu saiba, não conheço até a literatura psicografada, que eu não acredito em psicografia, foi escrito por um médium homem. Quer dizer, tudo foi escrito por homem. De romance, a tese de química, tudo foi escrito por homem. Então eu tenho que rasgar consolidando aqui o raciocínio. Então tem que rasgar tudo que foi escrito por homens. Eu não vou desistir do conhecimento acumulado da humanidade, porque foi escrito por homens. Mas também não vou cair no extremo de aceitar tudo sem nenhum filtro. Então eu vou começar a dizer. Quem me disse sobre a teoria da relatividade? Foram homens. Foram homens. Quem me falou sobre física quântica? Foram homens. Mas também quem me falou a fake news? Também foram homens. Então, qual que é o critério que eu tenho para aceitar uma coisa como real e perceber outra como fake news? Há vários, mas um deles, para simplificar a resposta aqui, é o resultado que aquilo ali gera. Positivo, negativo, próprio ou não. Quando eu pego, por exemplo, um celular e vejo eu tirando uma foto aqui, e essa foto aparecendo no seu celular aí, porque eu te mandei agora para o WhatsApp, ao mesmo tempo, a mesma foto aqui e aí eu vi realmente o que os físicos disseram sobre a física quântica procede, porque é a física quântica que elaborou a tecnologia que me permite hoje tirar uma foto de um celular aqui e em 1 segundo ou menos, ela aparece no outro celular lá. Se não fosse a teoria da física quântica, o celular não existiria. Então, o celular é um resultado de que aquilo dito por homens é verdadeiro. Então, o mesmo critério eu uso com a Bíblia. Os resultados que a Bíblia apresenta, ditos por homens, me mostram que aquilo é verdadeiro. Porque assim como os físicos quânticos permitiram uma tecnologia que hoje dá esse efeito do celular, a Bíblia também permitiu resultados que mostram que era um livro supra-humano. Mesmo porque eu já falei, ela consegue façanhas de conversão, de mudança de pensamento, que outros livros não conseguem. E a Bíblia não foi escrita pelos melhores literatos. Outro detalhe, o próprio fato da pessoa colocar o lado humano dele ali, aumenta para mim o reforço de que o livro não foi editado, não foi preparado por uma elite para convencer um grupo. Porque se o livro fosse preparado por uma elite para convencer um público, não daria espaço para o autor colocar o pensamento dele. Seria uma comissão. Esse livro teria várias modificações. Quando ele usou a expressão vai deteriorando ao longo dos anos, nós não temos isso com relação à Bíblia. Nós percebemos que ela permaneceu ao longo dos anos. Vou dar só um exemplo. Michelson mencionou sexta-feira aqui os manuscritos do Mar Morto. O texto hebraico mais antigo que eu tinha da Bíblia até 1947 era um fragmento do Evangelho dos 10 Mandamentos, datado do 1º século a.C., mas um fragmento desse tamanho. E de maneira mais completa, ano 970 depois de Cristo. Então, o texto de Isaías mais antigo que eu tinha era da Idade Média, 970 depois de Cristo. Será que foi deteriorando ao longo dos anos? Será que a igreja colocou o que ela bem quis ali? Quando em 1947 descobriram as grutas de Qumran, encontraram o rolo inteiro de Isaías, datado de 270 a.C. 1.100 anos mais antigo que o texto que eu tinha. E quando você compara o texto de lá com o atual, tem algumas mudanças. São 14 mudanças. Tolas. Troca de letra. Ao invés de dizer assim, ele disse ele. Coisa boba, mas o texto está ali na íntegra. Então a Bíblia não sofreu deteriorização. Ela foi modificada. E aqui, apesar de não ser católico, eu vou fazer uma defesa à Igreja Católica.
Se a Igreja Católica tivesse mudado a Bíblia ao seu bel prazer, como dizem, a Bíblia hoje não teria mais contradições. Jesus saiu de Jericó ou entrou em Jericó quando ele curou o cego? A Igreja teria corrigido essa contradição. Segundo, todas as doutrinas católicas estariam na Bíblia. A guarda do domingo, a Assunção de Maria. O próprio fato dessas coisas não estarem ali mostra-me que o Papa não mudou o texto bíblico, como alguns acusam. Se ele tivesse mudado, a Igreja Católica seria a mais bíblica de todos, porque todos os textos estariam ali. Os 10 mandamentos já teriam sido mudados. Então eu noto que essa Bíblia não apenas foi escrita, mas ela foi preservada. E o que ela produz como resultados me mostra que, apesar de ser escrita por seres humanos, ela tem lógica, ela é de origem divina. Assim como a física quântica, embora foi pronunciada por seres humanos, com as fragilidades humanas, o celular me mostra que aquilo faz sentido. Obrigado.